Eu tive que parar aquele dia, irmãos, vamos continuar hoje. Verso 5, né? O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo. Quando fala o qual em outras gerações, está se referindo ao mistério de Deus. Aí no verso 6 ele vai explicar qual que é o mistério, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo por Jesus, por meio do Evangelho, que é aquele mistério que ele falou para vocês, que explicou resumidamente, que ele falou para nós, que explicou resumidamente nos capítulos anteriores, é o 2. Do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Insondáveis não é no sentido que ele não possa sondar e que a gente não possa sondar, senão como que nós vamos saber se é riqueza ou não? Insondáveis riquezas de Deus, porque são insondáveis para os homens, mas para nós reveladas. Não vai se confundir no que ele está dizendo. 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Lembra, a dispensação da graça é a dispensação do mistério. Desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo aqui que ele entendeu pelos profetas que Deus havia um propósito ao criar o seu filho. Ele tinha tudo planejado. E que ao criar o seu filho, ele queria revelar para a igreja, tendo todo o trabalho passado por Abraão, que ele chamou, é o chamado, depois de Isaac, Jacó, as 12 tribos, e todos os profetas, as 12 tribos formariam um reino, e todos os profetas que Deus iria levantar sobre o reino de Deus, sobre as duas casas, para profetizarem eventos que estavam ocorrendo naquela época e que refletiam o futuro. Deus arquitetava todo momento do profeta profetizar para ficar parecido com o que ele iria planejar para o futuro. E tudo isso iria ser revelado para a igreja através do Espírito, depois que Jesus morresse na Páscoa. Como ele fala em Efésios 2, depois que Jesus morresse, ia revelar para a igreja, ia vir o Espírito Santo e revelar para a igreja esse mistério. E através da pregação dos santos, tudo iria ser desvendado para principados e potestades nos lugares celestiais. Eles iriam passar a compreender, os próprios anjos, iriam passar a compreender com mais precisão o sentido de todas as coisas, porque estava anunciado, os anjos sabiam até onde dariam para eles saberem, mas precisava do tempo desenrolar. Era algo, quando o apóstolo Paulo se converteu, por exemplo, era algo que os anjos não sabiam. Foi desenrolado na frente deles, e quando ele começou a pregar, o apóstolo Paulo disse que ele foi o primeiro a conhecer essas coisas. E depois foi revelado pelos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. E aí os anjos foram ouvindo a pregação da igreja, enviada no Espírito, porque não havia essa pregação no céu. O céu precisava de olhar para toda a palavra de Deus até o momento que eles tinham, depois de ver a somatória que os próprios apóstolos iriam fazer e pregar diante do projeto de Deus, diante da terra, e dos eventos que iriam se desencadeando, os reinos, Roma, por exemplo, no caso de Paulo. E Paulo viu que os céus iriam aprendendo muito dessas coisas também com a igreja. Por isso que ele fala, verso 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto com Deus, estava tudo com Deus escondido, que criou todas as coisas, para que pela igreja, para que Deus queria manifestar a dispensação do mistério dos séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, tanto principados e potestades benignos como malignos. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto,
Vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Verso 14. Por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Lembra que eu falei da oração? Esta é a causa da oração. Tem que ser esta causa. Se o apóstolo Paulo se colocou de joelho por esta causa, nós temos que nos colocar de joelho por esta causa. Paulo e todos os apóstolos sustentavam o testemunho dos profetas, de Cristo e dos profetas. Nós temos que sustentar o testemunho que os apóstolos deram dele, de Cristo e dos profetas. E tudo vai se tornando uma edificação. Aí você pode ir lá em Apocalipse 21 e compreender por que a Nova Jerusalém é chamada de esposa, por que 12 portas são 12 fundamentos, e tem o nome dos 12 apóstolos, porque o muro tem 144 côvados, ou seja, os fundamentos que seguram o muro são o nome dos apóstolos. As portas é o nome das tribos. O porquê de tudo isso? Porque é tudo uma edificação. Verso 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Espírito no homem interior. Da onde ele tirou essas expressões? Poder, espírito no homem interior. Em Jeremias 31, Deus fala que vai fazer nova aliança com as duas casas de Israel. E quando ele fala da aliança, ele fala que vai escrever a lei dele no homem interior. Então o Espírito de Deus é enviado no homem interior para lutar contra a carne, na qual habita o pecado. Deus quer desfazer o pecado no homem, mas o pecado é a transgressão da lei, habita na carne. E o Espírito é enviado no nosso corpo, na carne, para escrever os mandamentos de Deus. E escrevendo os mandamentos de Deus faz com que a gente cumpra. E aí o pecado, que é a transgressão dos mandamentos, perde a força. E se a morte entra pelo pecado, o pecado perde a força, a morte vai perdendo a sua força. E a vida vai sendo estabelecida em nós. Espírito no homem interior, é basicamente isso. Eu não posso ficar aqui, senão eu vou demorar muito tempo aqui para explicar essas coisas dos mandamentos de Deus. E isso é fé. Quer saber o que é fé? Fé é o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento, escrevendo a lei de Deus não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração. Isso é fé, é salvação, é vida eterna. Verso 17. Assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé. Está falando com a igreja. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, que é o resumo de toda a lei de Deus. Tudo se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo, Paulo fala. A fim de poderes compreender, tudo isso, se você tem os mandamentos de Deus sendo escrito no homem interior, para Cristo habitar em nós pela fé, estando a gente arraigados e alicerçados no amor, o que acontece? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura, está falando da esposa do Cordeiro, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus, a gente sabe que é o número 7. E o número 7, em Apocalipse, fala das 7 igrejas. É a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui o que ele falou em Efésios 3 está muito relacionado com o que ele falou em Efésios 1. E o tema central está em Efésios 2. Efésios é uma carta pequena, mas grande em revelação. Efésios pode ser visualizado através de 2 blocos, facilmente. É pequenininha, poderia ser um bloco só, mas a gente vê 2 blocos, 2 etapas. Do capítulo 1 ao 4 é um tema seguido, em segmento. No capítulo 5, você vai ver uma pequena mudança no assunto. 5 e 6, uma pequena mudança. Ele vai começar a falar de um marido e de uma mulher, vídeos que eu já tenho no canal.
e vai chamar Adão e Eva como tipologias, vai falar que tem um grande mistério. Aqui ele está falando do mistério de Deus, de Efésios 1 ao 4. Mistério de Deus. Mas em Efésios 5 ele vai falar de um grande mistério. Esse grande mistério está relacionado com certeza com um mistério que é a dispensação da graça. Dispensação do mistério. Está relacionado. Mas em Efésios 5 é um pouquinho diferente. Por isso que são dois blocos. Sobre esse grande mistério que ele fala, eu falo a respeito de Cristo e a igreja, não somente de marido e mulher literal, não somente a respeito de Adão e Eva. Cristo e a igreja. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo. E certeza que esse vídeo também vai impactar a sua vida, porque ele é impactante, a mensagem. Então, irmãos, talvez vocês ainda não tenham entendido tudo o que eu estou tentando explicar. Porque, como o apóstolo Paulo disse, esse mistério de Cristo é um mistério em relação aos gentios, dispensação da graça, e isso ele escreveu resumidamente, porque se ele fosse explicar tudo, a Epístola de Efésios iria se tornar maior do que o livro do profeta Isaías e não teria necessidade, já que Deus tinha uma programação para esse resumo do apóstolo Paulo se tornar pregação no meio da igreja, ficar revelado para uns, escondido para outros, depende de quem iria estudar e ensinar. Então ele deixou apenas direções e disse que a gente pode compreender quando lê. Não é algo que a gente tem que crer somente pela fé, repetir sem entendimento. Então em Efésios 2, a gente pode ler algumas coisas interessantes. Vocês sabem que eu prego muito contra o calvinismo e falo que ele é um vírus que bloqueia a mente. E esse vídeo é a maior prova disso. Eles usam Efésios todos juntos, sem exceção, tanto os maiores como os menores, somente com os textos para sustentar a sua doutrina. Não tem revelação. Não tem mais instruções. Impede as pessoas de reconhecerem os padrões, as revelações de Deus, porque eles pegam Efésios e leem somente do verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo e destaca, pela graça sois salvos, anulando tudo que eu li em Efésios 3. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. De novo, negrito nessa frase. É o que eles querem. Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. De novo, negrito. Não de obras, eles adoram isso, para que ninguém se glorie. Então a pregação calvinista diz que a mensagem calvinista, que seria o Evangelho de Cristo, impede que o homem se glorie. Mas quando você vai ver a resolução calvinista, o povo que mais se gloria são eles. E se gloria em vão, de maneira hipócrita, inventando uma pregação aqui, como se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo a carta, preocupadíssimo, em pessoas que estavam dizendo, nós somos salvos pelas nossas obras, não é a obra de Cristo em si. Foi só um detalhe, mas as nossas obras que salvam. Precisamos fazer obras boas, etc. e tal. E Paulo viu isso e ficou desesperado e escreveu a carta com essa tese central. E Paulo não está nem combatendo isso, não existia esse tipo de pessoa. E nem hoje existe esse tipo de pessoa. Então, é só isso que eles conseguem extrair dessa tremenda carta, com tamanha revelação. Esse deve ser, eu esqueci até qual é a parte do vídeo, irmãos, mas vamos agora prosseguir a parte, na próxima parte. Eu vou ver aqui que parte que eu tenho que continuar. Aí no próximo vídeo eu começo a direcionar até para eu mesmo ter as direções na hora de editar, tá bom? Próximo vídeo, então.